Eu escolhi como tema fundamental precisamente a apresentação recentemente anunciada pelo Ministro das Finanças do tal orçamento retificativo. E sobre isto queria fazer 4 observações que de alguma forma cobrem esta temática. A primeira é que isto é o segundo orçamento retificativo no espaço de um ano. Nós podíamos, quando foi o primeiro, podíamos perfeitamente ter feito esta correção. Não o fizemos e se o tivéssemos feito teríamos evitado a paralisia do país durante todo este tempo. Vai-se fazer agora como se já não se soubesse qual era a situação de descalabro orçamental que existia aqui há 6 meses atrás. Mas quando foi feito o primeiro orçamento retificativo, foi, penso eu, em janeiro, não se conhecia ainda o que iria acontecer ao nível das receitas fiscais. Não, era perfeitamente previsível, brutal. é exatamente previsível, o contrário. Mas não se conhecia o valor exato. Não, mas conhecia-se há um mês e há 2 meses, por Não, exemplo. é evidente que esta situação, o que este orçamento retificativo demonstra é outra coisa, é que vem dar razão a quem na altura disse, contra toda a propaganda governamental, eu próprio tive a oportunidade de o dizer aqui também na RTP, neste programa, que ao contrário do que dizia essa propaganda, o déficit não iria ser 3,5%, mas iria ser mais de 8%, como vai ser seguramente no final do ano, vai ser superior a isso, como também que o número de desempregados iria ser muito superior a 500 mil desempregados. E importa aqui salientar que nessa altura toda a propaganda governamental negava isso. E hoje já os números oficiais apontam para 540 mil, sensivelmente, o que significa que os números, esses são os números oficiais, se assomarmos a isso os inativos disponíveis e o subemprego visível, quer dizer, que são aqueles trabalhadores que estão de facto numa posição económica e social de desemprego, mas caem fora dos critérios das estatísticas, nós temos aí mais cerca de 200 mil trabalhadores desempregados, o que dá um número de cerca de 750 mil. Terceiro ponto, onde é que está, em que é que consiste, de que é que deriva, qual é a origem deste déficit? E embora onde é que está este dinheiro? E embora o Governo e o Ministro das Finanças se recusem a esclarecer, suspeita-se que uma fatia importante desse bolo do déficit resulta exatamente da operação da Caixa Geral de Depósitos no Banco Português de Negócios e na Sociedade de Lusa de Negócios. E isto é muito importante assinalar isso, porque a verdade é que nós estamos, não vale a pena tapar o sol com a peneira, como faz o Ministro, falando naqueles ares, enfim, professorais e arrogantes que o caracterizam, dizendo que os seus críticos não percebem nada disto e, portanto, que estariam a confundir aquilo que é investimento em aquisição de capital com o que seria a injeção de liquidez e, portanto, os números que se fala, que são 3,5 mil milhões de euros relativamente a esta operação, que não teriam essa dimensão. A verdade é que esse é o custo da operação. Mas deixa-me esclarecer um ponto. Do seu ponto de vista, o Estado não deveria ter ido segurar o BPN? De forma nenhuma. E se isso conduzisse a um descalabro do sistema bancário? Mas é que não conduzia a descalabro, não conduz a descalabro. Se os bancos começassem a ir à falência, poderia haver uma corrida aos depósitos. Não é verdade. Se os gestores fraudulentos e golpistas fossem efetivamente punidos, o resultado é que era exatamente o oposto. A circunstância do Estado, pelos vistos, ter dinheiro, por exemplo, não salva a Quimonda, não salva os trabalhadores da Quimonda do desemprego, deixa encerrar empresas de importância estratégica para o país, mas vai salvar aquilo que vai nacionalizar os prejuízos de uma gestão absolutamente ruinosa e fraudulenta, isso sim é que é um caminho absolutamente errado. Mas eu chamava a atenção para que esta exigência de saber, nós temos 700, como referi há bocado, centenas de milhares de trabalhadores a serem mandados para o desemprego, trabalhadores à fome, temos 1/5 da população a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza, temos justiça, educação e saúde das mais caras da União Europeia e mesmo assim, e sob exatamente o pretexto do déficit, a serem cada vez mais restringidas aos cidadãos. E depois, com a maior das desfaçatezes, se aparece a dizer que afinal o déficit não é de 3,5%, mas mais do dobro, e não se explica como é que isto é possível acontecer. E, portanto, é preciso assinalar que a corrupção não existe só ao nível das sucatas, também existe ao nível orçamental e financeiro. E, por último, há aqui um outro aspecto que não pode deixar de ser assinalado. É que, sendo esta situação absolutamente conhecida, não é só previsível, é conhecida antes das eleições, por que razão e por que motivo é que se ocultou essa situação do povo português antes das eleições, se sacou o voto e depois de se ter os votos, então vai só ao bolso dos portugueses. Por isso o Ministro das Finanças deve de imediato dar estas explicações, deve dar as informações que permitam identificar e perseguir os responsáveis por este descalabro. E se não o faz, deve ser imediatamente demitido. O senhor é um defensor dos investimentos, como por exemplo o TGV, aliás já o fez. Mas não o do Sócrates, não o TGV, só de passageiros e para Madrid. A minha pergunta é esta.
Perante esta situação, mantém a sua posição ou acha que isso também deve ser revisto? Não, o que eu acho que deve ser revisto é aquilo que o Governo se prepara, e ainda bem que coloca a questão, para fazer nessa matéria. O Governo prepara-se para fazer investimentos estrategicamente errados, onde se vão despender enormes recursos para mais numa situação de dificuldade do país e que não servem de todo os interesses do país. Eu defendo que nós devemos ter uma estrutura ferroviária que assenta em eixos ferroviários que não são o TGV só de passageiros e para Madrid. Deve ser, como tenho dito, um eixo fundamental que liga o sul do país à Corunha e que permita fazer do Porto a grande capital da Península, do noroeste da Península Ibérica, que o Porto pode e deve ser, e um eixo transversal que permita ligar os portos portugueses... Independentemente da situação do déficit. Com certeza. Que deve permitir ligar os portos portugueses aos grandes portos europeus e é exatamente pelo eixo da rota tradicional dos imigrantes, ou seja, Vilar Formoso, Salamanca e Irum, que é exatamente aquilo que os espanhóis não querem fazer. E o governo português prepara-se para ceder uma vez mais na Cimeira Ibérica que se vai realizar em dezembro e aceitar um TGV só de passageiros e para Madrid, que não permite de todo servir os interesses do nosso país, serve sim os interesses espanhóis. Mas esta exigência de que o Ministro das Finanças venha perante o país explicar como é que foi possível isto e como é que foi possível estar a insistir no sentido de que o déficit seria apenas de 3,5% e que eram falaciosos, que eram catastrofistas, todos aqueles que discordavam disso e que apontavam que o déficit seria muito superior, ou vem dar essas informações ou deve ser imediatamente afastado. A minha declaração final reporta-se a este espetáculo absolutamente lastimável que todos temos estado a assistir relativamente às escutas e julgo que devem ser referidos 4 pontos essenciais. Primeiro, esta situação mostra que a situação não ficou resolvida das escutas a quando a última vez que se legislou sobre ela e que as escutas têm de ser limitadas e restringidas. Eu entendo que os titulares dos órgãos de soberania não devem sequer ser escutados, mas a selo devem ser ainda de uma forma mais restrita. E aqueles que defendem que o Primeiro-Ministro, o Presidente do Parlamento ou o Presidente da República podem ser colocados sob escuta por uma decisão de um qualquer magistrado do Ministério Público ou de um juiz de instrução e que esses elementos depois podem escorregar para público através das sempre cirúrgicas fugas de informação, estão afinal. O que eles estão a procurar é, de facto, controlar os órgãos de soberania e tomar o poder por uma via que não é democrática e isto é inaceitável. Segundo ponto, é absolutamente intolerável esta reedição sistemática de sempre cirúrgicas e sempre impunes violações do segredo de justiça e o que o demonstram é que aqueles que não conseguem fazer a prova no sítio onde ela deve ser feita, que é nos processos, estão a procurar mobilizar a opinião pública para mover uma perseguição a um conjunto de indivíduos, quaisquer que eles sejam. E isto é inaceitável e uma justiça que atua desta forma não pode merecer a confiança dos cidadãos. Em terceiro lugar, isto mostra também que, afinal, os medos do Presidente da República esconderam as escutas ao Primeiro-Ministro. Ou seja, quando o professor Cavaco Silva veio exprimir publicamente a sua preocupação pela possibilidade de interseção das suas conversações, já o Primeiro-Ministro estava a ser escutado há meses. E, finalmente, e último ponto, que não queria deixar de salientar também, é este. É que nós temos, é o papel da imprensa. Nós temos aqui um Primeiro-Ministro que é escutado durante meses e nada transpira. Na altura em que está para ser elaborada a acusação, estas coisas estão em segredo de justiça, vêm todas cá para fora e são todas divulgadas. Ora, a imprensa e os jornalistas, a quem cabe uma nobre missão, deviam recusar completamente este papel de instrumentos e de capachos de jogos de poder que são completamente antidemocráticos e inaceitáveis no Estado de Direito Democrático.